São tempos de más notícias em casa, na igreja, na cidade, no mundo. Para muitos, o sofrimento toma conta do corpo, da mente e da alma. Como diz o salmista, os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. Embora esse sentimento não seja igual para todos, mas há um consenso que a Covid-19 gerou outras pandemias, da fome, do desemprego, da falência, da solidão, da depressão, ansiedade, desencontros, aumento da pobreza, medo, insegurança, violência. No desalento, nossa confiança é exercitada. Deus está nos chamando a perseverar na esperança única, firmada naquele que não muda, o nosso Deus. É tempo de declarar a nossa inteira dependência de Deus e a nossa confiança em seu caráter, atributos, poder, sabedoria, majestade e glória. Confiar em Deus. A mensagem de hoje tem como texto bíblico inspiração a confissão de fé do profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento. Um dos profetas menores, mas com uma mensagem das maiores. No capítulo 3, versículo 17 a 19, diz que o Senhor é a minha força. Vamos ouvir a leitura desse texto. Nosso irmão Regis fará essa leitura agora. Ouçamos. Abacuque 3, versículos 17 a 19. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Que leitura impressionante. Eu gosto demais desse texto. Na minha Bíblia velhinha está marcado esse lugar e mais alguns nesse livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque é uma ótima companhia para os dias sombrios que vivemos. O nome Abacuque significa aquele que abraça. Abraço é o que mais precisamos nestes dias. Como é gostoso dar um abraço ou receber um abraço. Quando agora se fala em dar oi, assim, um toque com as mãos, mal um toque no ombro e nunca um abraço, infelizmente, por enquanto. Abacuque viveu uma época muito semelhante à que nós vivemos hoje. Veja o que ele diz nos primeiros versículos, no capítulo 1 de Abacuque, versículos 2, 3 e 4. Diz assim: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade?
Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Abacuque vê a injustiça crescendo, o mal prevalecendo, os mandamentos de Deus sendo ignorados. Aqueles que deveriam pôr ordem em tudo isso não estavam cumprindo as suas atribuições. Os tribunais e os juízes não eram mais solução, porém, tornaram-se parte do problema. O profeta Abacuque sabia que somente Deus podia mudar o curso da história. É assim que nos sentimos nos dias atuais. Oramos pela conversão de pessoas, por avivamento da igreja, também avivamento da nossa pátria, da nossa nação, mas percebemos que o povo de Deus tem se tornado insensível, apático e até sem fé e sem esperança. E a criação? Quanta devastação, destruição, poluição, sem dizer de corrupção e impunidade. Deus disse ao profeta Abacuque: você pensa que eu não estou ouvindo as suas orações? O problema é que você não consegue entender o que eu faço e o que eu vou fazer. É bem diferente do que você espera. É interessante pensar nisso. Quantas vezes insistimos com Deus com alguma coisa e esperamos e ainda não acontece. E Deus está dizendo: calma, eu sei o melhor. Eu sei algo extraordinário. E numa expressão bíblica fantástica do apóstolo Paulo e muitos outros, dizendo que Deus tem revelações misteriosas, coisas ocultas que Ele guarda para o momento próprio. A mensagem dele é assim. As coisas nem sempre são aquilo que parece ser. Parece que Deus não ouve, mas ouve. Parece que não vê, mas Ele vê. Parece que Ele não responde, mas Ele responde. Essa é a nossa dificuldade, é o nosso problema de tentar entender Deus. Aqui nós podemos perceber que podemos esperar pedindo aquilo que queremos, mas nem sempre é o que Deus tem em seus propósitos, e que é muito diferente. Esse drama de Abacuque é o nosso. Quando nos deparamos com o sofrimento humano, os caminhos misteriosos de Deus nos ensinam a silenciar e esperar. Deixar o momento da nossa reação humana e olhar para a realidade com temor. Não conseguimos entender nada do que está acontecendo, mas vamos nos silenciar e esperar para ouvir o Senhor, o que Ele tem para nos dizer. No silêncio de Abacuque, ele ora e recomenda os grandes feitos que Deus fez no passado pelo povo de Israel e como deu livramento maravilhoso. Nós também podemos olhar para o passado, para o que Deus tem feito em nossa história, em nossa igreja, nos nossos pais, na nossa vida. No lugar da desolação, da tristeza, do medo, da angústia, surge o desejo de Deus realizar uma obra de redenção, trazer vida, quebrando o orgulho,
a soberba do povo, mesmo que para isso tenha que passar por uma terrível provação. Então, no final da oração de Abacuque, é simplesmente maravilhoso e impressionante. Ele começa dizendo: ainda que as circunstâncias que nos rodeiam, ainda que os problemas que chegam até nós, ainda que o Covid se aproxima das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos parentes, da nossa casa. Esses dias atrás a televisão anunciou que no lar 4 pessoas morreram, o pai e 3 filhos. E essa história está se repetindo de muitas formas, em muitos lugares, atingindo muitas pessoas. Ainda que o Covid nos rodeie e esteja rondando ao nosso redor e querendo nos atacar, ainda que o desemprego chega, ainda que falta dinheiro em casa, ainda que não tem mais o que comer, ainda que. Essa era a palavra da oração de Abacuque. Ainda que as figueiras não produzam frutas, ainda que as parreiras não deem uva, ainda que não haja azeitonas para apanhar. E cada uma dessas colocações está dizendo como recursos de vida. Com as azeitonas se faz o azeite, com as uvas se faz o vinho, e assim por diante. Ainda que não haja trigo para colher e não tem pão, ainda que não haja mais ovelhas no campo e não haja mais gado nos currais. Que situação caótica, triste, difícil demais. Isso está acontecendo hoje. Não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia. Não sabemos mais que mudanças virão. Não sabemos quando iremos voltar a nos encontrar e nos abraçar. Porém, é possível encontrar alegria, esperança e segurança em Deus. Lembre-se de tudo que Deus tem feito, desde a história do Antigo Testamento até os dias de Jesus. Lembra da igreja nos tempos apostólicos, das perseguições, das mortes. Lembra da reforma protestante, dos heróis da fé que a Bíblia nos descreve. Veja como o povo de Deus se comportou em tempos e épocas de pandemias. Essa não é a primeira. De pestes e de guerras mundiais. Ele diz: mesmo que, ou ainda que, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Na oração de Abacuque ele estava dizendo: venha todos esses problemas, mas eu vou me alegrar no Senhor. E daí ele então dá os motivos da alegria e da esperança. E eu enumerei 4 razões especiais. Primeiro, ele diz: exultarei em Deus. Darei graças, louvores, adorarei, me alegrarei de contentamento, de felicidade e de satisfação em Deus. O exultar é manifestar a alegria pela graça de Deus, pela glória de Deus, pelo poder de Deus. E é isso que este profeta de Deus estava dizendo. Abacuque falou: mesmo que tenha todos esses problemas, eu exultarei em Deus. Em segundo lugar, ele diz: ele é a minha salvação.
E quando a gente pensa, Ele é a minha salvação, logo a gente pensa em Jesus, a cruz e a vida eterna. Mas a salvação é tão ampla. Essa é uma das coisas principais, ou é a mais importante, mas a salvação que o profeta Abacuque estava dizendo é que Deus é o meu socorro. Ele me salva. Ele salva a minha pátria. Ele salva a minha família. Ele é a minha solução. Salvação é solução, é conserto, é livramento, é amparo, é conserto da vida. E no meio de pandemia, como precisamos de salvação? Andar confiando em Deus cada dia, depositando nas mãos dele toda a nossa vida, para que ele manifeste sua glória e o seu poder. Em terceiro lugar, ele diz, mesmo assim, eu me alegrarei, porque o Senhor é a minha força. É isso. Força. Cada vez que eu penso nessas coisas assim, força, por exemplo, poder, eu lembro da promessa de Jesus para a igreja lá em Jerusalém. Era um pequeno grupo. Ele diz, permanecei em oração, até que do alto sejais revestidos com o poder do Espírito Santo, que há de descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, no mundo inteiro. Recebereis poder. Força. É isso. Ânimo. Força é ânimo. Não desanima no meio da pandemia. Não fica lá amuado na sua casa, depositado lá num canto e dizendo, esse mundo tá mal, tá tudo ruim, não vai dar mais certo. Não faça mais isso. Ele dá ânimo, ele dá esperança, poder é isso. Ele dá fé para você confiar em Deus. A nossa fé é aumentada pela presença, pela graça de Deus, pela sua comunhão com Deus, pelo tempo de oração, pela leitura bíblica. Coloca a sua fé diante de toda essa situação, entrega na mão de Deus. É força para levantar, força para ter paz, força para reagir, força para trabalhar, força para começar de novo. Hoje eu recebi uma mensagem de um pastor, meu amigo, lá no Nordeste. Ele ficou com Covid, ficou internado, foi para UTI, faltou oxigênio, teve que ser entubado. Agora ele ainda está no hospital, mas já está melhor, e mandou uma mensagem dizendo que ele agradecia a Deus e dizendo que é uma doença muito má. É isso. E isso quer dizer, vou melhorar e vou começar de novo. Não vou ficar aí prostrado. Força para ver o amanhã. Força para confiar e acreditar na graça, no amor e no poder de Deus. Por essas razões, e tem mais uma última, ele diz, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Ele é minha salvação. Eu exultarei, ele é minha salvação e a minha força. E por último diz, o Senhor não me deixa tropeçar e me põe a salvo. Esse é um texto de 2 Samuel 22, 34. Porque ele diz que ele me torna o meu andar firme, como uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Sabe o que é a corça? É aquele carneiro que vive nas montanhas. E ele vai pulando nas pedras. É mais rápido e é melhor do que um escalador de montanha. Ele corre pelas montanhas, diante da pirambeira toda que está lá embaixo. Ele tem uma firmeza nos pés. E é isso que Deus faz com a gente. Nos faz subir a montanha e nos dá pés firmes e fortes para subir em segurança.
Em Romanos 15:13 diz assim, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente em poder no Espírito Santo. Esse texto, esta é uma oração do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, dizendo para os romanos, era a igreja que estava em Roma e que estava sofrendo uma pressão muito grande do governo romano e que não muito tempo depois foram perseguidos e mortos aos milhares, lançados diante dos leões como um show para as pessoas verem os cristãos sendo devorados, dizendo, sejam fortes. E por mais que tentaram destruir a igreja, destruir os cristãos, nada conseguiram, porque Deus dá força. Terminando essa palavra, ainda que tenhamos que passar por terríveis provações, o Senhor Deus é a nossa fortaleza e faz com que os nossos pés caminhem pelos lugares altos. Que nesses dias de desolação, essa palavra de Deus nos abrace e nos console. Que Deus te abençoe bastante. Que o convite 19 não seja uma coisa para te amedrontar, para tomar cuidado sim, para usar máscara sim, para manter os cuidados de higiene sim, para tomar a vacina sim, mas confia sobre tudo isso no poder e na graça de Deus. Ouvi um testemunho dessa semana agora que passou. Minha filha estava falando de um casal, amigo nosso, lá no país de Gales, que falou, e agora? Eu estou com medo de tomar vacina, o que eu faço? E daí a Daniela falou para minha amiga lá e para o seu marido, meu amigo também, entrega na mão de Jesus, confia em Deus e vai tomar vacina. Quem sabe com a sua oração a vacina vai funcionar melhor ainda. Eu vou fazer isso. E fez. Mas ela falou, eu também tive que fazer isso. É isso. Que Deus te abençoe. Entrega tudo isso nas mãos dele. E com a graça dele, ele te sustentará e te dará vitória. Amém?